Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 23, parte 3, e hoje nós vamos começar a falar a partir do versículo 23. Em algumas Bíblias está dividido a partir do versículo 23, outras não, mas a King James atualizada está dividida assim. Antes do versículo 23 está escrito o título, a festa das trombetas. Então, nós vamos ver o versículo 23, 24 e 25 é referente a outra festa que o Senhor está falando aqui para o povo, que vai ser chamada a festa das trombetas. Então, essa festa das trombetas, quando que ela acontecia? Ela acontecia aqui, ó, no 7º mês, o 1º dia do mês. Será para vós dia de repouso solene. Então, quando que acontecia? Era o 1º dia do mês, do 7º mês, que eles chamam Tisri. No calendário hebraico, esse é o ano novo deles. Depois eu vou explicar direitinho, tá? Então, só para a gente lembrar que esta é a única festa do mês que é celebrada na lua nova, no 1º dia do mês. O nosso calendário, ele é baseado no ciclo solar. Lembra que eu falei que o calendário dos judeus se baseia nos movimentos da lua e também do sol, mas a lua tem maior predominância, porque os meses são contados a partir dos ciclos lunares e os anos são contados a partir dos ciclos solares. Então, o 1º mês do calendário judaico, lembra que nós vimos? O 1º mês considerado no calendário judaico é o mês de Nissan ou Abib, né? Conforme o Velho Testamento é Abib e o Novo Testamento chama Nissan, que começa entre março e abril. É o 1º mês deles. Por que esse 1º mês? Ocorreu quando os israelitas saíram lá do Egito. Então, quando eles saíram do Egito, começou-se a contar o 1º mês no calendário dos hebreus. E, inclusive, esse 1º mês do calendário deles, que para nós aqui seria março e abril, para eles acontece na estação da primavera. Você vê, né, que nós temos as datas fixas, março, abril, eles não. Caem dependendo, porque a contagem dos meses também são diferentes, porque é o ciclo da lua. Então, tem mês que cai o 1º mês do ano para eles, cai em março ou em abril. Então, eles têm esse calendário que a 1º mês do ano é quando eles saíram lá do Egito, tá? E começou-se a contar o calendário. E lembra, quando eles saíram do Egito, o que houve? A morte do cordeiro, que passou nos umbrais das portas, e agora aqui em Levítico o Senhor está falando que é a festa da Páscoa, que significa o quê? Que o anjo passou por cima da casa dos hebreus e não ali houve morte do seu primogênito. Então, o 1º mês do ano para eles é o mês onde comemora a Páscoa e em seguida vem os pães asmos, que significa o quê? Eles saíram do Egito, deixaram o fermento do Egito. Agora, a festa das trombetas que nós estamos vendo aqui a partir do versículo 23, é o 1º mês do 7º, é o 1º dia do mês 7, que acontece para nós, para o nosso calendário que é gregoriano, é entre setembro e outubro. E olha que interessante que eu quero ressaltar, por isso que eu dei toda essa explicação novamente acima. Esse mês 7 é considerado o ano novo para os judeus. Aí você pode perguntar, mas o ano novo não é o 1º dia do mês, não é o mês que eles saíram do Egito? Sim, ali é contado uma parte do ano da saída do Egito, mas aqui é contado como o ano novo. Por tradição, é considerado esse ano novo a data do início da criação do mundo. Eles contam essa data como o início da criação do mundo. Só que para nós, no Novo Testamento,
olha que interessante, agora nós vamos falar do Novo Testamento, tá? Para nós, no Novo Testamento tem o soar da trombeta, que nós vamos ver lá em Apocalipse, mas olha antes aqui o versículo 24 de Levítico nos diz. Olha, vou ler novamente o versículo, tá? Diga também aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque da trombeta, ao toque do sofar, da trombeta, que convoca a reunião do povo em santidade. Então, nós vamos ver esse toque da trombeta, nós vamos ver várias vezes falando no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, agora vamos dar uma visão do que esse toque da trombeta, principalmente no último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Em Apocalipse 11, não, a partir de Apocalipse 8, nós temos ali falando sobre os 7 anjos com suas 7 trombetas. Começa no capítulo 8 de Apocalipse. E no capítulo 11 de Apocalipse, não são 7 anjos com 7 trombetas? Então, vamos ver aqui a 7ª trombeta. Olha, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Gente, olha que glorioso. Para os judeus, como eles ainda não creem que Cristo veio na sua primeira vinda, para eles o ano novo, que é no 7º mês, tem a tradição que da criação do mundo, da criação do homem. Mas para nós que estamos na nova aliança, essa última trombeta, quando for tocar aqui, vai ser o quê? Para o reino do mundo se tornar do nosso Senhor. É um novo nascimento da criação, vai ser novos céus e nova terra. Então, não deixa de ser também a data do início da criação. Então, olha que glorioso que nós temos aqui, né? Nós também vamos ver mais para frente, quando a gente estiver estudando outros capítulos da Bíblia, que esse primeiro dia do 7º mês era quando era coroado o rei em Israel. Então, a coroação do rei, que nem nós, aqui no Brasil, o presidente assume, né, no início do ano. Agora, aqui, para os judeus, o rei, ele assumia no 7º mês do ano, que era considerado o ano novo. Então, como a palavra do Senhor explica, a Bíblia explica a Bíblia, né? Nós temos aqui, olha, em Levítico 23, nós vimos o sábado, que o sábado é aquilo que o Senhor pôs na semana, para sempre ter o dia da semana voltado ao Senhor. Depois inicia o quê? Com a Páscoa, que nós falamos que é a saída do povo de Israel do Egito, a libertação, e os pães asmos não comendo fermento. Depois nós temos o quê? A cerimônia das primícias, pegar aquilo que de primeiro dá ao Senhor. E quem foi a primícia? Cristo, a primícia, né? Depois nós temos aqui as festas das semanas, fechando aqui, trazendo o melhor da terra como agradecimento para o Senhor, né? Então aqui nós temos a simbologia o quê? Porque a festa das semanas também é chamada o quê? Festa dos Pentecostes, e Pentecoste teve o quê? A descida do Espírito Santo. Então, aqui simbolizando o poder do Espírito Santo. E a festa das trombetas, simbolizando a segunda vinda de Cristo. Então, veja, Jesus veio primeiro, a vinda do Senhor, ele veio o quê? Como servo, como Cordeiro de Deus. Depois, o Senhor ressuscitou e tornou-se o nosso verdadeiro sumo sacerdote, o nosso advogado que intercede por nós perante ao Pai. E vai vir uma terceira parte, que ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como diz aqui em Apocalipse 11, 19, Apocalipse 11, 15. O 7º anjo, olha, lembra o número 7? É sempre a completude. E o mês aqui do ano novo para o judeu não é no 7º mês? Completude de um ciclo. Então, do mês lá que eles saíram do Egito até o mês 7, fechou-se um ciclo e vai se começar outro ciclo.
Então aqui diz que o 7º anjo tocou a trombeta, dizendo: está começando um novo ciclo, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós vamos ver mais para frente também que esse mês é chamado muitas vezes como o mês da alegria, porque é a volta do Senhor aqui para nós no Novo Testamento. Para aqueles que são do Senhor será alegria e bênção, e para aqueles que não são do Senhor será tristeza. Então agora nós vamos começar a ver agora sobre o Yom Kippur, o dia da expiação, que começa a partir do versículo 26, e vamos ver também a ligação que já tem com as outras festas.